Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM. Aqui no YouTube. Terça-feira, 7 de julho de 2026. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão ligadas no Dorival Lima e você, da Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Em Calcaia, Ceará, Ari Pereira, ex-funcionário do Banco do Brasil, hoje aposentado. Gente boa. Valdizar Gadelha, lá no Cipó. Dulce Menezes, liderança política em Calcaia. Agora, em Fortaleza, certo? Em Fortaleza, a família Soares Lima, família Miranda, família Vasconcelos e família Passos. Ainda em Calcaia, Dantas Ferreira, da Associação, e Cláudio Reis, lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Rogério Miranda, lá em Roraima, na cidade de Boa Vista, pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, pelo Partido Democrático Cristão. Ele é capacitado, é competente e certo, é de Ubajara, homem inteligente e politicamente ele está preparado para ser senador da República pelo estado de Roraima. E amigos da caserna, que faz a diferença, certo, do nosso país. Meus amigos, eu estou refazendo o programa porque deu um problema, certo, no áudio. E eu sou teimoso e muito teimoso. Estou refazendo o programa porque aquela história, eu insisto, persisto, mas não desisto. Mas, meus amigos, o Brasil está passando pelo momento mais difícil desde o seu descobrimento do Brasil. Porque é o seguinte, a petezada, Lula, esse amaldiçoado, esse condenado, porque a esquerda maldita brasileira, eles são filhos do Satanás. Veja bem, Lula governou o Brasil por 4 anos, depois foi reeleito por mais 4 anos, depois ele indicou Dilma Rousseff, que foi eleita por 4 anos, foi reeleita, foi impeachmentada. Certo? Quem terminou o governo dela foi Michel Temer. Depois, certo, teve a salvação do Brasil, certo, que foi a eleição de Jair Messias Bolsonaro. O homem que governou o Brasil obedecendo às 4 linhas da Constituição. Ele enfrentou a Covid-19, enfrentou a guerra, mas ele não perseguiu ninguém, não mandou prender ninguém e comprou a vacina em tempo recorde e mandou vacinar toda a população brasileira. Ele não obrigou, ficou para cada pessoa decidir. E o Ministério da Saúde vacinou toda a população. Morreu muita gente, mas isso aí era inevitável. Porque Jair Bolsonaro, ele governou com o povo, para o povo. Ele, quando viajava para o exterior, ele levava uma comitiva, mínimo possível, e ele ficava na embaixada do Brasil, onde ele ia fazer visita. Ele evitava de gastar. Sempre estava lá ao lado do povo e com o povo. E a Covid-19 foi exatamente idealizada na cidade de Wuhan, na China comunista. Tanto que a China ultrapassou o PIB dos Estados Unidos, que é a maior potência do Brasil. E Jair Messias Bolsonaro, ele governou os 4 anos, ele foi perseguido
e a história nós já sabemos. Não adianta a gente querer voltar ao passado, porque a caneta do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, ela está em evidência. Aí, o que aconteceu? Ele deixou dinheiro em caixa, viajou para os Estados Unidos e houve a eleição do descondenado Lula da Silva, que o pessoal do Supremo Tribunal, Edson Fachin, ajeitou o jeitinho brasileiro, ele estava preso, que foi preso por 580 dias, e ajeitaram o jeitinho brasileiro, como sempre, que o Brasil não é um país sério, e colocaram em liberdade o descondenado Lula da Silva. E a eleição, não vamos discutir, porque até os Estados Unidos e outros países não aceitaram o resultado da eleição como a população brasileira. Porque a caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, ela é atuante. Mas o que passou, passou. Aí Lula foi eleito, assumiu, e até hoje, certo? 7 de julho de 2026. O que foi que ele fez? Nada. O Brasil, 83% da população brasileira e 83% das empresas estão endividados. Tudo por conta do plano econômico que Lula, no primeiro governo dele, no segundo governo dele, no governo da Dilma e no governo terceiro, foi um desastre para o Brasil. Ou seja, infelizmente, meus amigos, essa aqui é a realidade. Nós não podemos mudar a realidade. Porque João Batista de Figueiredo, quando ele assinou a anistia, ele disse que os brasileiros iam ter muito problema no futuro quando o amaldiçoado, o condenado, que foi descondenado, Lula da Silva, que quando ele anda por aí, nas ruas do Brasil, de ponta a ponta, o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. O povo aumenta, mas não inventa. Mas, atualmente, ele não fez nada, como o governador do Ceará, Eumano de Freitas, também não fez nada. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, não fez nada. O prefeito de Calcaia, Naomi Amorim, não fez nada. O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, não fez nada. E a imprensa marronzeira do estado do Ceará e do Brasil, eles recebem verba publicitária para mentir para os telespectadores, os ouvintes e da imprensa escrita e televisionada brasileira. Mas aqui, Dori Panini e você, eu mostro o que está acontecendo simultaneamente no Brasil. O Brasil está sendo destruído no terceiro governo de Lula. Mas é aquela história. O Brasil vai ser resgatado em outubro do corrente ano, porque a população brasileira não aguenta mais ouvir Lula, esse mentiroso, esse descondenado, esse oportunista, o maior mentiroso que já surgiu na face da terra. Ele não era nem para ter nascido, mas nasceu para prejudicar a população brasileira. Olha, ele disse que ia acabar com a fome. Ele criou, foi a miséria no Nordeste brasileiro. E o Nordeste brasileiro, eu sou nordestino de Ubajara e Beltrão, mas os políticos nordestinos e Lula da Silva e a petezada são cria do Satanás. Eles fizeram de um tudo para manipular o eleitorado nordestino. Infelizmente, essa é a verdade. O nordestino, para o sul do país, vai lá no Rio ou São Paulo, porque lá eles arranjam emprego, certo? E é valorizado. Mas aqui, pelos políticos nordestinos e pelo Lula da Silva, é na chupada. E tem mais. O Nordeste brasileiro, as facções, e aqui no estado do Ceará, o que tem de roubo, de traficante, de ladrões,
de prostituição e de infidelidade está um negócio fora do comum aqui no Nordeste brasileiro, principalmente do estado do Ceará. É uma decepção total. Eu estou vendo a hora que termine esse governo para começar um novo governo em janeiro de 2027. Segundo as pesquisas, se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato, certo? À presidência da República, ele é senador, filho de Jair Bolsonaro, ele ganharia no primeiro turno. Ele é um jovem talentoso, é formado em Direito, é senador atuante pelo Estado do Rio, ele tem trânsito livre, já foi recebido por Donald Trump nos Estados Unidos, certo? Já voltou de novo, ele tem uma aceitação em todo o território brasileiro. É tanto que já tem petista que está apoiando o Flávio Bolsonaro. Uma coisa é certa, o Brasil tem que voltar à ordem e progresso. E para isso acontecer, nós, eleitores, nós temos que fazer uma frente e eleger a maioria dos deputados estaduais do PL e da direita, o governador do estado, todos no Brasil, todos os governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República. Nós temos que fazer, certo, uma frente. Vamos eleger todos os candidatos do PL e da direita, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senador e o presidente da República. Aí o Brasil vai voltar à ordem e progresso, porque o Brasil precisa sair das mãos desses amaldiçoados comunistas, porque o comunista, ele não gosta da liberdade, ele não gosta da imprensa livre, ele não gosta da família, certo? Ele não gosta das empresas, são preguiçosos, eles apoiam a corrupção, apoiam a criminalidade, apoiam os traficantes, apoiam a infidelidade e a prostituição que tem no Nordeste brasileiro. Vamos tirar da vida pública brasileira esses amaldiçoados petistas que acabaram com o Brasil. E agora, em outubro do corrente ano, nós temos que colocar o Brasil no lugar de destaque. Ordem e progresso. Porque o Brasil, no passado, sempre esteve ao lado dos Estados Unidos. Comunismo é coisa do Satanás. Rússia, Cuba, certo? China e a Índia são comunistas. O pessoal lá não tem direito a nada. Lá é prostituição, é fome, miséria, desemprego, e o pessoal se suicidando porque não adianta. E tem mais. A maior autoridade constituída do mundo é Donald Trump. Ele tem 2 anos para governar os Estados Unidos. E ele prometeu, já assinou uma lei no departamento, lá nos Estados Unidos, para considerar o Comando Vermelho, PCC, como, como é que se diz? Vou dizer aqui o termo, certo? Terroristas, aqueles que fazem terror com a população americana, americana, certo? E aqui do nosso sistema, certo? Do comunismo, é contra Satanás. E aqui da América Latina, eu estou um pouco nervoso, porque não deu certo o programa e eu tive que fazer. Porque é o seguinte, ou vai ou racha, ou o mulo erra a borracha. Então, é o seguinte, Donald Trump sancionou uma lei nos Estados Unidos que ele vai considerar as facções, o Comando Vermelho, PCC, como terroristas, porque eles estão fazendo terror. E Lula, ele não quer, ele defende a criminalidade, ele defende a corrupção, ele defende a prostituição, a infidelidade, o traficante, aquele que rouba o celular para comprar um tênis. Tudo que é errado, a petezada apoia. Porque no governo Lula, o que é errado é certo, e o que é certo é errado.
Sempre foi assim, mas chegou a hora de nós brasileiros e brasileiras, em outubro do corrente ano, nós vamos dar uma volta por cima e votar em todos os candidatos do PL e da direita. Deputados federais, governadores, senadores e todos os candidatos da direita, nós teremos que eleger para tirar o Brasil dessa situação difícil. Porque a única situação, meus amigos, da gente colocar o Brasil em destaque é votar na direita e no PL. Porque o Flávio Bolsonaro tem competência, vai formar um ministério pequeno, vai evitar despesas, vai usar a economia, o planejamento, e as estatais serão entregues a pessoas que têm a capacidade para as estatais voltarem a dar lucro, porque o Brasil tem que voltar a dar lucro exatamente na época certa do Bolsonaro. Que Bolsonaro, ele governou com o povo para o povo, ele não deixou roubar e nem roubou. E Flávio Bolsonaro não vai deixar roubar, não vai roubar e vai alavancar a indústria, o comércio e o serviço do modo geral. Vai voltar a ter emprego, vai gerar emprego, vai melhorar as rodovias, as ferrovias, as estações de tratamento, certo? Do sanear, vai investir na agricultura, vai investir na educação, na saúde e na segurança de todos os brasileiros e no social, porque vai ser o governo do povo para o povo. Porque Flávio Bolsonaro, ele vai governar com o povo e para o povo, ao lado do povo, visitando a população brasileira e acabar com a corrupção, com a prostituição, a infidelidade que predomina e domina no Brasil. É só você verificar o comportamento de certas pessoas. É aquela história. Você que é casado, você que tem sua esposa, seus filhos, certo? Você que tem a sua namorada, tenha cuidado. Porque olha o seguinte, ó, o WhatsApp, o celular, destrói famílias e mais famílias. Eu conheço uma família aí que está sendo destruída, meus amigos, e o negócio é feio. Mas eu não vou entrar em detalhes, não, porque o tempo se encarrega. Agora, uma coisa eu digo, quem comete crime, não adianta, porque o crime é descoberto. Então, meus amigos, Coricunini, você, eu trago aqui a verdade. Porque meu compromisso é com os brasileiros, com as brasileiras. O Brasil tem que voltar a sorrir, acabar com a corrupção, com a criminalidade, com a prostituição, com a infidelidade e voltar ordem e progresso. E para isso acontecer, só tem uma alternativa. É o eleitorado brasileiro, quando foi em outubro do corrente ano, pegar seu título de eleitor, ir para as urnas e votar nos candidatos do PL, para governador, para deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República. Nós temos que fazer maioria no Senado Federal para fazer o impeachment de certos ministros que estão trabalhando contra o Brasil. Agora, André Mendonça, Fux, que é juiz de carreira, e Cássio Nunes, esses três, eles estão trabalhando, obedecendo às 4 linhas da Constituição. E os demais, eles estão trabalhando contra a relatoria de André Mendonça. André Mendonça disse que não tem medo da morte, vai fazer o seu trabalho de investigação, deu autonomia à Polícia Federal, porque aquela história, se não passar o Brasil a limpo, o Brasil vai ser destruído, vai ser enterrado para a eternidade, que é o filho do Lula, é um corrupto, recebeu 300 mil reais do careca do INSS, e o irmão do Lula, que é vice-presidente do sindicato lá em São Paulo, o Frei Chico, é um bandido, é um ladrão, era para estar na cadeia. Mas Flávio Dino, que foi ministro da Justiça no início do governo do Lula, ele blindou a pedido do Lula, porque Lula colocou ele como ministro do Supremo Tribunal Federal exatamente para ele blindar o pessoal ligado à luta.
Porque é o seguinte, a esquerda amaldiçoada brasileira, a petizada, eles gostam de roubar, gostam de corrupção, gostam de criminalidade, defender bandido, defender traficante, defender a prostituição, a infidelidade, tudo que é errado. A petizada gosta de defender. E eu quero aproveitar a oportunidade, mandar mais uma vez um abraço para os amigos que estão ligados no Dorival Lima e você. Ari Pereira, ex-funcionário do Banco do Brasil, hoje aposentado, gente boa. Amigos da caserna. Dantas Ferreira, da Associação. Valdizar Carteira, lá no Cipó. Dulce Menezes, liderança em Calcaia. Cláudio Reis, lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Miranda, lá de Ubajara, que mora em Boa Vista e é pré-candidato a senador da República do Estado de Roraima, é competente, tem capacidade e, com certeza, ele será eleito para o bem do Brasil e de Roraima. Ele é competente, é um empresário, é um homem inteligente e conhece toda a política do Brasil. Ele tem uma assessoria que traz todas as informações e ele vai apresentar projetos para o bem do Brasil. E também mais amigo com a minha família Soares Lima, família Paz, família Miranda, certo? E família Vasconcelos. Porque, meus amigos, são muitos amigos que eu tenho. Vou mandar um abraço também para o nosso comentarista, Aliquini Barro, doutor Fernando, doutor Zé Maria, certo? Doutor Luísio, Teobaldo. Rapaz, é muita gente que prestigia o Dorival Lima e você. Mas a relação é grande. Meu amigo Jonaldo Barbosa. Rapaz, é gente demais. Mas a relação eu vou soltando aos poucos, porque é muita gente e não quero atrapalhar. Então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, eu queria pedir a compreensão dos meus amigos, telespectadores, pessoal do Facebook, do WhatsApp, não esqueçam, se inscrevam no Dorival Lima e você, porque aqui é a verdade verdadeira. Eu estou ao lado, certo, do PL, da direita brasileira, para a gente resgatar e tirar o Brasil das garras desses amaldiçoados, que é a petezada e a esquerda, que são crios do Satanás, porque comunismo e esquerda é crio do Satanás. E o Satanás não gosta de ver as pessoas bem. E nós vamos ter que voltar ao Brasil, ordem e progresso. E Donald Trump vai reabrir, certo, a Operação Lava Jato, porque teve muitos acionistas americanos que foram enganados com a Operação Lava Jato, que a Petrobras pagou a indenização, mas não convenceu. E Donald Trump vai reabrir a Operação Lava Jato, como também vai querer que Alexandre de Moraes se explique por que é que ele estava, Alexandre de Moraes, perseguindo americanos e aquelas pessoas que têm dupla cidadania, brasileira e americana. Na Flórida, Alexandre de Moraes está sendo processado pelo tribunal de lá. Agora, o que vai dar é problema do Alexandre e dos Estados Unidos. Então, meus amigos, está aparecendo um gaiato aqui querendo atrapalhar, mas nós vamos em frente, porque eu estou com Deus e Deus está do meu lado. Então, meus amigos, eu não vou muito além, não, para não poder cansar os meus amigos, os meus ouvintes, meus seguidores do Facebook, do WhatsApp. E mais uma vez mandar um abraço para o meu grande amigo lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, meu amigo Cláudio Reis. Mandar um abraço para o meu filho, Davi Lima, que está dormindo, e mandar um abraço para minhas duas filhas, Nádia e Natália. E todos os meus familiares, família Soares Lima, e duas primas minhas, que eu não quero citar o nome, que ela mora fora do Nordeste. E também quero abençoar e pedir a proteção de Deus para toda a direita brasileira, que nós temos que resgatar o Brasil das garras desses amaldiçoados petistas que estão acabando com o Brasil. Eles querem fazer o Brasil um país comunista, querem acabar com as empresas, querem acabar com as famílias. Depois que Lula entrou no poder, aí eles criaram o terceiro e segundo céu. Porque Deus criou Adão e Eva. E o pecado e a prostituição hoje, a infidelidade, só existe porque Eva traiu Jesus Cristo e fez Adão comer a maçã. Porque Deus proibiu que Adão e Eva
comer-se a maçã. Mas o amaldiçoado Satanás, cão que protege a direita, que protege a esquerda, amaldiçoada brasileira, se transformou numa serpente e disse que ela tinha que comer. Ela comeu e está aí o que está acontecendo. É aquela história. A maldição está em cima do PT e nós vamos resgatar o Brasil. Tem um engraçado amaldiçoado querendo atrapalhar, mas eu vou encerrar o programa. Dorival Lima, você. Vou encerrar. Dorival Lima, você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, porque tem um amaldiçoado, um petista, que está querendo atrapalhar a verdade verdadeira. Porque meu compromisso, eu não tenho bandido de estimação. Eu estou ao lado daqueles que respeitam, que são honestos, respeitam as famílias, respeitam as empresas, respeitam a sociedade, as religiões e o progresso do Brasil. O Brasil tem que voltar à ordem e progresso no governo de Jair Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro, a partir de janeiro de 2027, porque tudo indica que Flávio Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Então, meus amigos, muito obrigado, fique com Deus. Vou encerrar, Dorival Lima e você, porque a verdade é essa. Vamos encerrar, porque o Brasil precisa de